estarmos mais uma vez juntos, para juntos glorificarmos e bendizermos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13. Vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 13. Quando a palavra de Deus diz assim para nós: Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e também louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Eu quero convidar a nossa irmã Raquel que vem aqui e vamos glorificar o nome de Jesus, orando e adorando o Senhor com um cântico de adoração. Oremos com a nossa irmã Raquel. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua graça, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos, ó Deus, dar louvores a Ti, adorar o Teu nome, ó Pai, em culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela salvação. Muito obrigado, ó Pai, pela vida nova que o Senhor nos deu. Que nós possamos, ó Pai, celebrar sempre, todos os dias, a vitória do Senhor nas nossas vidas. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a equipe de adoração que está conosco, convidar nosso irmão Mateus, nossa irmã Isabel, nossa irmã Mariana, e nós vamos cantar um cântico que fala da passagem, que fala da vitória do Cordeiro, e depois cantar o hino também de número 266.
Isabel, fale com Jesus em adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pelo privilégio, Pai, de falar com o Senhor, Pai, de louvar o Teu nome, Pai. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é santo, é o único digno de toda adoração, Pai, Todo-Poderoso. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai, e por ter nos dado, Pai, o privilégio de ser gratos a Ti e te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi naquela rude cruz, na cruz do Calvário, que o Cordeiro de Deus foi imolado no nosso lugar. Perdão.
ao Senhor Jesus, Mateus, com mais uma oração, de adoração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de podermos cultuar, Pai, de poder louvar o Teu nome, Pai, o Senhor que ressuscitou, Pai, que está vivo, Pai, e que preparou um lugar para nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vocês podem ficar aí. Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 e versículo 6. Texto de Isaías capítulo 53, versículos 4, 5 e 6, versículo 4 e 6. Isaías capítulo 53. A palavra de Deus diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e também oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós estamos então agora sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Nós vamos agradecer a Jesus porque os nossos pecados foram perdoados, e por causa daquele dia na cruz do Calvário nós temos o privilégio de nos unirmos, de nos reunirmos com o mesmo propósito, glorificar, bendizer o nome de Jesus. Eu quero convidar a Mariana para que faça essa oração de gratidão ao Senhor, porque os nossos pecados já foram levados por Jesus na cruz do Calvário. Oremos gratos. Sim, mas meu Pai, muito obrigada por este dia. Aleluia, muito obrigada Senhor. pelo privilégio de falar com o Senhor. Obrigado, Pai. Jesus. Muito obrigada, Pai, pois um dia o Senhor enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, Amém, Pai. Deus. Obrigado, Desejamos, Jesus. Pai, a cada dia mais e mais olhamos para isso, Pai. Temos gratidão no coração, Pai. Aleluia, Em Deus. nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar mais um pouco? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da tua obra, vou cantar. O seu amor
fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, derrotado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, derrotado do seu amor. Nós vamos cantar um cântico agora. A Mariana vai nos ensinar um cântico. Nós vamos glorificar a Deus. Um cântico que fala de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza, nenhuma majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Ele foi rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou as nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ele não tinha qualquer beleza.
pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Lucas capítulo 24. Depois nós teremos mais um cântico. Evangelho de Lucas capítulo 24. Nós vamos extrair o nosso tema de meditação dessa noite do versículo 6, quando as mulheres chegam ali no sepulcro e vão com perfumes nas mãos. Eles chegam ali no sepulcro e no versículo 6 de Lucas capítulo 24, os dois anjos do Senhor respondem para elas e dizem para elas assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Lembrai-vos daquilo que Jesus preveniu. Eu queria pensar em 3 lembranças de Jesus aqui na ressurreição. Mas antes de pensar nas 3 lembranças, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e vamos pedir sabedoria e pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender essa porção linda e maravilhosa da Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, nos dê condições, ó Pai, de entendermos aquilo que está escrito, Pai, em Lucas capítulo 24. E na compreensão, ó Pai, daquilo que está escrito, Senhor, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que tem louvor, ó Pai, e aquilo que tem virtude. Enche a nossa mente, Deus, de coisas espirituais. Amadurece o nosso caráter, Pai, nos dê sabedoria para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar nas 3 lembranças da ressurreição que a gente vai encontrar nesse texto. A primeira lembrança da ressurreição está lá no versículo 5, quando diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? A primeira lembrança da ressurreição, e a forte lembrança da ressurreição, é que Jesus, que foi morto, ele ressuscitou no 3º dia. Jesus está vivo, o Todo-Poderoso cumpriu os seus propósitos e ele está vivo. E essa é a primeira lembrança do domingo da ressurreição. Jesus está vivo. A segunda lembrança, irmãos, está lá no versículo 32, quando o texto diz assim: quando Cleopas e seu amigo conversando, dizem um para o outro, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos falava, quando Jesus nos expunha as Escrituras? A segunda lembrança da ressurreição é que Cristo agora põe fogo naquilo que estava gelado, naquilo que estava vazio, naquilo que estava sem significado. Jesus ressuscitou e agora a sua palavra faz sentido, agora o sacramento faz sentido, agora tudo na existência humana faz sentido desde que Jesus seja marcante, lembre na ressurreição que, primeiro, ele está vivo e que, segundo, ele põe fogo no coração gelado. Terceira lembrança da ressurreição está lá no versículo 47, quando o texto diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando lá em Jerusalém. A terceira lembrança da ressurreição é que Cristo agora é a nossa mensagem. Nós temos uma mensagem, nós temos o que falar, nós temos o que contar, nós temos a mensagem mais poderosa do universo e Jesus nos lembra isso. Jesus nos lembra que Ele está vivo. Jesus queima o nosso coração para que a nossa existência agora faça sentido, para que a gente entenda o que Ele propôs para nós, o que Ele trouxe para nós na cruz do Calvário. E a terceira lembrança é que Ele é a grande mensagem, Ele é a nossa conversa, Ele é tudo o que nós precisamos. Olha o que diz o texto, irmãos. Vamos pensar então na primeira definição aqui, na primeira lembrança da ressurreição. A primeira lembrança, do versículo 1 ao 12, é que Cristo está vivo. Elas agora, possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão e os anjos avisaram: Ele está vivo. Não procurem entre os mortos aquele que está vivo. Jesus não está morto. Jesus não está fora do controle das coisas. Jesus governa o universo. O versículo 1, versículo 12 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram ao túmulo. E sabe o que elas carregavam nas mãos? Aromas.
Aromas para defunto. É interessante elas irem de manhã, elas acordarem de manhã no domingo, mas é errado que elas estejam carregando aroma para colocar no defunto. É errado porque Jesus havia afirmado e dito para elas: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Não era para elas estarem levando aromas para o defunto, era para elas estarem levando um cafezinho, era para elas estarem levando um pedaço de pão, era para elas irem se encontrar com Jesus vivo. Mas naquela manhã elas foram se encontrar com Jesus que estava morto. Carregavam aromas perfumados que representam gente morta. Aroma significa, irmãos, uma incredulidade gigante. É bonito levantar de madrugada para ir no túmulo, mas não para se encontrar com um morto. Jesus não estava morto. O que estava morto naquele dia era a fé daquelas mulheres. E às vezes a gente se comporta igualzinho àquelas mulheres. Jesus quer ser celebrado por estar vivo e no controle do universo, e a gente está agindo com coisas mortas nas mãos. Jesus está vivo, irmãos, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não era para ele ter ido no túmulo, era para esperar em casa. Daqui a pouco Jesus bate na porta, porque Ele está vivo. Era para aguardar Jesus aparecer em qualquer lugar, menos no cemitério. Porque Jesus tinha dito, Jesus tinha lembrado a eles que Ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas quem disse que eles estavam acreditando em Jesus? Quem disse que naquele dia aquelas mulheres estavam acreditando em Jesus? Aquelas mulheres estavam acreditando em Jesus Cristo. Parece que tem dias, irmãos, que a gente vive com aroma na mão, como se Jesus estivesse morto. E a gente começa a olhar para Jesus, um Jesus que está enterrado na cruz, de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Lembrai-vos de como Ele vos preveniu. Lembrai-vos, a nossa referência de existência espiritual é sempre aquilo que Jesus Cristo falou. Precisamos lembrar constantemente, Ele vive, Jesus Cristo está vivo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele preveniu que ressuscitaria, Ele preveniu que morreria, Ele preveniu que faria isso, mas agora Ele está vivo. Ele avisou. E agora a gente precisa confiar e acreditar que Jesus Cristo está vivo, governando, como sempre governou. Ele venceu tudo, e tudo mesmo. Ele venceu tudo o que foi proposto para Ele vencer. A gente precisa lutar, irmãos, contra as nossas dúvidas. A gente precisa lutar contra a incredulidade. A gente precisa lutar contra a desconfiança. Nós precisamos nos lembrar das falas de Jesus. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Quando ele diz assim, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, importa que o Filho do Homem seja crucificado, importa que o Filho do Homem ressuscite no terceiro dia. Aí o versículo 8 fala assim, então elas se lembraram das promessas de Jesus. Então elas se lembraram das suas palavras. Mas por que, irmãos, que a gente está tão perto de Jesus? Por que Jesus está tão perto da gente e a gente consegue se esquecer das palavras dele? Por que a gente consegue se esquecer do poder dele? Por que a gente consegue se esquecer da presença santa dele? Se a gente esquece das palavras de Jesus, a gente vai ficar andando com aromas de gente morto na mão. A gente vai viver uma religião de um Jesus que está morto. Mas de repente elas se lembram, irmãos. Elas se lembram das palavras de Jesus, elas se lembram de todas as promessas do Messias, do Antigo Testamento, elas se lembram do Jesus vencedor, o Jesus que veio, Jesus que venceu, Jesus que ressuscitou, Jesus que subiu, Jesus que nos santificou, Jesus que nos dá sabedoria, Jesus que nos dá satisfação, Jesus que nos promove, que promove a nossa ida para a nossa casa. O versículo 9 vai dizer assim, e voltando agora do túmulo, elas foram anunciar todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Os anjos anunciaram para elas, Ele vive, e elas tiveram um pouco de dúvida, mas de repente elas se lembraram das falas de Jesus, e agora elas vão, como os anjos, contar também para os apóstolos que Jesus está vivo. Elas jogam os aromas fora, e agora elas vão para a cidade para contar para os discípulos, olha, Jesus está vivo, Ele não está mais no túmulo, Ele está vivo, o Todo-Poderoso venceu, o Todo-Poderoso reina, e elas saem agora correndo, vão lá contar para os apóstolos. Olha, o texto diz o nome delas, no versículo 10, era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos.
Mas agora prestem atenção, irmãos, os apóstolos também estão com aromas nas mãos, estão com aromas de um defunto na mão. O versículo 11 diz assim: tais palavras lhe pareciam como delírio, e eles não acreditaram nelas. Acreditar que Jesus está vivo, acreditar que Jesus ressuscitou, tem que mudar todos os parâmetros existenciais da gente, irmãos. A nossa mente é transformada, as nossas atitudes devem ser transformadas, a nossa consciência é transformada, porque o Deus Todo-Poderoso está vivo, reinando, governando, poderoso, absoluto, único no universo. Jesus venceu, meu irmão. E quando essas mulheres entendem que Jesus venceu, elas jogam o aroma fora, elas vão correndo agora contar para os apóstolos, mas quando elas chegam lá, os representantes imediatos de Jesus estão com o aroma de gente morta na mão também, porque eles não acreditam nelas. Versículo 11 diz assim: tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Eles preferiam acreditar que Jesus Cristo continuava morto. Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue não acreditar? Como que a gente pode não acreditar no Jesus vivo? Ele vive, ele reina, ele é o Todo-Poderoso. Mas o versículo 12 diz que um deles creu. Versículo 12 mostra Pedro saindo correndo. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O mais incrédulo agora se torna o mais crédulo. E agora ele crê e ele fica maravilhado. A gente tem que jogar fora todo o aroma que a gente tem na mão, que não permite que creiamos que Jesus ressuscitou. A gente tem que jogar fora a incredulidade, a gente tem que jogar fora as dúvidas, a gente precisa acreditar e crer que o Jesus Todo-Poderoso ressuscitou sim. Ele está vivo, governa o universo e deve operar poderosamente, nos maravilhando. Joga fora o aroma e se maravilhe com Jesus Cristo. A segunda lembrança, irmãos, da ressurreição é que Cristo, com a sua palavra, com o seu sacramento, com a Santa Ceia, tem que botar fogo de novo no nosso coração. E no versículo 32, eles conversam entre eles, depois de terem tido uma experiência com Jesus Cristo. Cleopas e seu amigo que estavam indo embora para casa, incrédulos também, com aromas nas mãos, não acreditando em Jesus, aromas de um defunto na mão, não acreditando em Jesus. Mas quando Jesus aparece para eles, eles dizem assim, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos falava, quando Jesus nos expunha as Escrituras. O versículo 13 conta a história desses dois. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, Cleopas e seu amigo, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, era 12 quilômetros de distância, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e também discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas, versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E porque eles estavam indo para casa, andando 12 quilômetros indo para casa, com aroma nas mãos, com incredulidade no coração, Jesus se colocou do lado deles e Jesus começou a conversar com eles. Acho que tem dias na vida da gente que a gente é envolvido por incredulidade. E o aroma de morte, o aroma de defunto vem para a nossa mão. E a gente começa a existir como se Jesus não existisse. A gente começa a caminhar como se Jesus não tivesse vencido. E a gente anda 12 quilômetros frustrado, discutindo tudo o que está acontecendo por aí. E a gente não fala de Jesus Cristo. Os olhos da gente parece que estão impedidos de reconhecer o Jesus ressuscitado. Parece que tem dias que a gente não quer entender o Jesus Cristo vivo. A gente acha que Jesus está morto, está fracassado. Esses dias são dias terríveis que muitas pessoas experimentam, que todos nós experimentamos. Eles estavam caminhando 12 quilômetros indo para casa, discutiam sobre o assunto. Jesus fracassou. Jesus está morto. Estavam discutindo ardentemente sobre Jesus não vencer. Carregavam aromas de um Jesus morto na mão, um Jesus falido nas mãos. Nas mãos deles havia aromas que não tinham Jesus Cristo na cova. De repente, o Jesus que vive e reina e que muda os nossos assuntos se aproxima deles e vai conversar com eles também. Os assuntos são algo interessante, porque quando nós cremos que Jesus está vivo, nós estamos felizes e maravilhados. Mas quando não cremos mais que Jesus está vivo,
a gente entra numa falência emocional, num desespero espiritual, num estresse e angústia pessoal que é terrível, irmãos. Quais são os assuntos que têm dominado as nossas conversas? Quais são os assuntos que têm dominado a nossa mente? Quais são os assuntos que têm dominado o nosso dia a dia? O versículo 17 é muito interessante porque Jesus pergunta para eles. Então eles perguntou a Jesus: o que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Olha a pergunta de Jesus. O que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E sabe como que eles pararam? Eles pararam entristecidos, porque o assunto deles não era o Jesus Cristo vencedor. O assunto deles era o Jesus Cristo fracassado. O assunto estava deixando eles entristecidos. Qualquer assunto que não seja o Jesus Cristo vitorioso nos torna entristecidos. Qualquer assunto. Nós temos o assunto mais importante do universo. Jesus Cristo venceu. Aí Jesus pergunta para nós, quando nós estamos tristes, o que é que está te preocupando? O que é que anda te preocupando? E qual é o assunto que você anda tratando à medida que você caminha nesse mundo transitório? A resposta tem que ser bem sincera. O que a gente anda tratando? O que anda preocupando o nosso coração? O que anda entristecendo o nosso coração? Aí no versículo 18, Cleopas, porém chamado Cleopas, respondeu dizendo... E a resposta de Cleopas no versículo 18 é bem interessante. És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Cleopas quer convencer Jesus que a tristeza deles é legítima. Cleopas quer convencer Jesus que o estresse deles é legítimo. Cleopas quer convencer a Jesus Cristo que a depressão, a angústia, a tristeza deles é algo autêntico e legítimo. Você não sabe o que está acontecendo. Se você soubesse o que está acontecendo, você também ficaria triste. Eu vou te explicar, você vai entender. E a tristeza também vai dominar o seu coração. Você não é um pedaço pelo jeito. Eu vou explicar para você como se manter triste. Como se manter triste? Não creia que Jesus Cristo está vivo. E a tristeza vai invadir a sua vida. E você vai murmurar, e a gente vai angustiar-se, a gente vai viver a síndrome de Cleopas. Eu vou te explicar o motivo da minha tristeza, e depois disso você também vai ficar triste. Mas Jesus Cristo tinha outro assunto para eles. Jesus Cristo tinha a palavra escrita de Deus, a palavra que supre as angústias do coração, as convicções voltam para o coração. Jesus Cristo pergunta no versículo 19, e ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, que era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus era. Jesus não é. Na cabeça deles, na mente deles, na discussão deles, a justificativa é que Jesus era. E eles vão contar para Jesus, que não se identificou como Jesus, que Jesus tinha falhado. Jesus não falha, irmãos. A base da nossa tristeza, a base da nossa angústia nunca será motivada, explicada e justificada por Jesus falhar, porque Ele não falha. Quem falha somos nós de não crermos. Quem falha somos nós de não esperarmos. Quem falha somos nós de não olharmos para Jesus com as convicções que Jesus precisa ser olhado. Para de ser Cleopas, para de explicar o fracasso, começa a entender, começa a ouvir. Aí no versículo 20, Cleopas continua a sua justificativa. Os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, sem mais, meu irmão. A gente esperava que fosse Jesus, mas eles não conseguem esperar 3 dias, irmãos. São 3 dias apenas. Como que depois de 3 dias, depois de estar com Jesus há 3 dias atrás, eles não confiam mais em Jesus? Como que a gente pode fazer isso com Jesus? Como é que eu posso sempre estar fazendo isso com Jesus? Jesus ministra ao meu coração, passa 3 horas depois, eu não confio mais naquilo que Ele ministrou ao meu coração. Por que a gente faz isso com Jesus, irmãos? Nós deveríamos confiar plenamente no Cordeiro. E Ele vem nos lembrar que Ele está vivo, Ele vem queimar novamente o nosso coração para que a gente passe então a glorificar o nome dEle. No versículo 22, 23, 24, 25, eles continuam dizendo assim: é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo
e não achando o corpo de Jesus, voltaram, afirmando, dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele está vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A gente só tem fé se a gente vê. A gente não tem fé se alguma coisa foi afirmada. Essa fé de ter que ver é uma fé errada. As mulheres falaram, as mulheres testificaram, afirmaram que ele vive, mas a gente não viu. Versículo 25, Jesus começa agora a falar algumas verdades para eles. Versículo 25, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não conseguem acreditar naquilo que está escrito ainda. Ó tardios de coração, ó nécios e tardos de coração, ó povo ignorante. Jesus afirmou que a crise deles era não crer naquilo que estava escrito. Como é que vocês podem não crer naquilo que está escrito? Será que vocês não entendem que isso é para se cumprir as Escrituras, honestos e tardios de coração, para crer naquilo que os profetas disseram? Nécios e tardios que não conseguem acreditar na palavra escrita de Deus. Versículo 26, Jesus continua, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora no versículo 27, olha que coisa mais linda do mundo, irmãos. Começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, e passeando nos profetas, nos salmos, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, irmãos, ao invés de aparecer para eles e dizer, olha, eu estou vivo, Jesus começa a ler a Bíblia para eles. Começa lá em Gênesis, começa a passear nos profetas, começa a passear nos salmos, mergulha esses dois incrédulos na leitura das Escrituras para que o coração deles pegue fogo e para que eles voltem a crer no Jesus Todo-Poderoso. A tristeza vai passar, irmãos, quando a palavra de Deus voltar a ser lida para nós. Agora a palavra de Deus é lida para eles. E de novo Jesus começa a botar fogo no coração deles. No versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, depois de 12 quilômetros conversando com Jesus, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, versículo 29, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, já é tarde, o dia já se declina, e Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Olha o que acontece, irmãos. Que coisa linda. Primeiro Jesus lê a palavra para eles, depois Jesus parte o pão lá na casa deles. E olha o que acontece com eles. Os olhos se abrem, eles reconhecem Jesus. E neste momento, nesse exato momento, Jesus desaparece da presença deles. Que coisa linda, irmãos. O maior lembrete agora da palavra para voltarmos a crer em Jesus. Quando Jesus parte o pão, e o partir do pão tem esse poder de nos fazer, de nos reavivar, de nos levar de novo para as realidades espirituais de sucesso espiritual e emocional na presença de Jesus. A palavra de Deus precisa ser lida, irmãos, para que a incredulidade vai embora. Versículo 32, eles fazem essa afirmação linda e maravilhosa. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos falava, quando Jesus nos expunha as Escrituras. A palavra de Deus, irmãos, tem que botar fogo no coração. E o sacramento da ceia, quando ele é partido, tem que reavivar o nosso coração na certeza e na convicção de que Jesus está vivo, na certeza e na convicção de que Jesus venceu e que a vitória de Jesus é também a nossa vitória. No versículo 33, olha que coisa fantástica e impressionante. Na mesma hora, no mesmo momento, depois de andar 12 quilômetros, depois de ser noite, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Esses dois discípulos de Jesus jogaram os aromas de defunto no chão e saíram correndo, foram lá para Jerusalém, testificar o que aquelas 3 mulheres já tinham feito, contar para eles que Jesus Cristo estava vivo. E lá no versículo 34 diz assim, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus colocando fogo no coração através da sua palavra e através do partir do pão. Olha que benefício maravilhoso que nós temos, irmãos. Benefício de glorificar, de bendizer o nome de Jesus através
do conhecimento da sua palavra, do coração ser avivado e a tristeza ir embora de maneira definitiva, ao ponto do ânimo agora invadir o nosso coração, ao ponto da alegria invadir o nosso coração, e a gente andar 12 quilômetros à noite para dizer para as pessoas, para quem quer que seja, que Jesus Cristo está vivo, e essa lembrança inflama o coração, e essa lembrança nos faz vivermos numa ação que glorifica, que bendiz o nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem, irmãos, e essa é a terceira lembrança da ressurreição. Essa é a nossa mensagem. Versículo 47 diz assim: no nome de Jesus deve-se pregar arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando lá em Jerusalém, começando lá na nossa cidade, começando lá na nossa casa, começando lá no nosso bairro. As pessoas que convivem conosco precisam ouvir essa mensagem. As pessoas que convivem conosco precisam nos ver influenciados pela ressurreição. Versículo 36 diz assim: falavam ainda essas coisas, quando lá Jesus apareceu lá no meio deles e lhes disse, olha a fala de Jesus, a paz seja convosco. Jesus está dizendo assim, olha, toda a ira que Deus tinha contra vocês e toda a incapacidade que vocês tinham de glorificar o nome de Jesus já acabou. A paz agora foi estabelecida na cruz do Calvário. A minha paz vos dou. Não a paz que o mundo oferece, a paz espiritual. Deus não está mais irado com o seu povo, porque os pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E a gente pode agora viver a paz. Versículo 37. Eles, porém, surpresos e também atemorizados, confusos, pensando estar vendo um fantasma, pensando estar vendo um espírito, ficaram desesperados, olhando para Jesus, dizendo assim, o que está acontecendo? Os aromas de defunto ainda estavam na mão deles. Mas no versículo 38, Jesus pergunta, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que a gente é perturbado e por que a gente ainda tem dúvida? Uma boa pergunta de Jesus. Se ele já fez tudo o que tinha que fazer, se ele já ressuscitou, se ele já está vivo, se a palavra já foi entregue, se a gente já celebra a Santa Ceia, se Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e se ele está conosco, por que andamos perturbados e por que andamos cheios de dúvidas no coração? Versículo 39, Jesus mostra as mãos, veja as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo, apalpar-me, verificar, porque o Espírito não tem carne, porque o Espírito não tem ossos, como vejas que eu tenho? Aí Jesus mostrou os pés e as mãos, versículo 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria agora, e estando admirados, Jesus lhe disse, tem alguma coisa para a gente comer junto aí? A gente comer junto, a gente preparar a mesa, irmãos, é coisa para irmão, é coisa para amigo, é coisa para família. Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei. Isso, quando eu estava com vocês, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Então, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, o entendimento para a compreensão nas Escrituras está aberto. Versículo 46, ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse agora arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são as testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Agora, olha que coisa linda, como é que conclui o Evangelho de Lucas. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus, louvando ao Jesus ressuscitado. Essas são as três lembranças da ressurreição em Cristo Jesus, irmãos. O nosso Cristo está vivo. Ele tem que queimar e arder o nosso coração. E ele é a mensagem que nós temos para proclamar para a humanidade.
há um Deus, há um Senhor, há o Todo-Poderoso. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus, mas a ressurreição de Cristo Jesus na vida do povo de Deus é algo a ser comemorado diariamente, todas as manhãs, todas as noites, no almoço, na janta. É dia de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo tem que queimar o nosso coração. Quando celebramos o sacramento, isso tem que avivar a nossa consciência da presença dele, e ele tem que ser o assunto que está nas nossas mãos. Que tal nós jogarmos hoje fora os aromas? Que tal a gente jogar fora as dúvidas? Que tal a gente jogar fora o desespero, o estresse, a tristeza, a depressão, a angústia? Que tal nós entendermos aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário? E como diz o versículo 52, adorar a Jesus, ser tomado de grande júbilo, estar sempre no templo, louvando e glorificando o nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos sabedoria, Senhor, para aplicar as verdades de Lucas 24 aos nossos corações, para aplicarmos, ó Deus, as grandezas de Lucas 24, Pai, nas nossas ações, e que esse seja o nosso assunto. O nosso assunto, Pai, entre os amigos, o nosso assunto, Pai, na igreja, nosso assunto, Pai, entre os irmãos, que esse seja o assunto que domine, o assunto dominante, Pai, nas nossas conversas, Pai, seja na família, seja no trabalho, seja, Pai, na escola, onde quer que estejamos, ó Deus, como teu povo marcado pela ressurreição. Que possamos falar de Ti, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus ressuscitado. E quando estivermos na Tua casa, Te louvando, Te adorando, Te glorificando, Pai, o Senhor esteja aquecendo os nossos corações, avivando as nossas almas, Pai, nos transportando para uma realidade de consciência, Pai, da Tua presença, Pai. Faz isso conosco, faz isso com a Tua igreja, faz isso com o Teu povo, faz isso comigo, faz isso com a minha família, faz isso com a igreja, Pai, faz isso com os meus irmãos, faz isso, Pai, através de nós, faz isso em nós, Pai, e que conscientes da Tua graça, Pai, Te adoremos, Te glorifiquemos e bendizemos o Teu nome santo, Teu nome que é santo. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos glorificar a Deus com mais um cântico de adoração? Nós vamos fazer uma oração em cima daquilo que nós acabamos de pregar, de ensinar através da palavra de Deus. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja o nosso tudo. Jesus.
quem tem lembra nem de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Aleluia. A gente precisa se lembrar dessas 3 lembranças de Jesus. Ele está vivo. Ele tem que queimar o nosso coração. E Ele é a mensagem da nossa fala. A nossa fala em família, na nossa fala em casa, na nossa fala no trabalho, nas eventualidades do dia a dia. A nossa resposta e o nosso posicionamento é: Jesus está vivo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está conosco, Ele é onipresente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Seja o centro, Senhor, da nossa história. Seja o centro da nossa realidade, Senhor. É a nossa oração, Pai. Conscientes da Tua presença, conscientes de que o Senhor está vivo. Conscientes, ó Pai, de que essa palavra hoje põe fogo no nosso coração. Consciente, Pai, de que o Senhor deve ser o nosso assunto o tempo todo. Tira toda tristeza, joga os aromas, tira os aromas de defunto das nossas mãos, ó Pai, e nos faz confiar num Jesus que está vivo. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, igreja, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a eterna, doce e santa consolação e também comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês, abrindo os nossos corações para crermos no Jesus que está vivo, queimando o nosso coração e nos dando palavras que são palavras de vida eterna. Que o nosso assunto seja Jesus. E o povo de Deus diga: Amém. 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 Tá bom? Deus abençoe, queridos. Muito bom estar com vocês, tá bom? Depois passa lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe.